Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é clássico das provas de vestibulares, a evolução. Mas calma que a gente vai evoluindo devagarzinho com esse tema. No vídeo de hoje nós vamos ficar só com a parte de conceitos e evidências. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Galera, sem enrolação. Para a ciência, a evolução é um fato. Independente de qualquer coisa, independente de teoria, independente de conspiração, de qualquer coisa, a evolução é um fato. Tá? Muita gente aí não acredita e ainda questiona a evolução nos dias de hoje. Tá? Mas por que a pessoa questiona? Porque ela não consegue entender que a evolução nada mais é do que a transformação dos indivíduos ao longo do tempo. Transformação das espécies ao longo do tempo. Tá? E um exemplo clássico que eu posso entregar para vocês é o que a gente está passando agora. Nós estamos no ano de 2021, passando por uma pandemia do coronavírus, né? Então você consegue ver aí pessoas no mundo inteiro morrendo, enquanto tem outras pessoas pegando o mesmo vírus e muitas das vezes essas pessoas são atletas, são pessoas bem de saúde e que acabam morrendo. Isso a gente consegue observar também que essas pessoas que estão sobrevivendo ao vírus, elas terão a possibilidade de passar esse gene para as próximas gerações. Esse gene mais que deixa a pessoa mais forte para as próximas gerações. Tá? Outra forma de a gente conseguir mostrar que a evolução existe são utilizando as próprias evidências. Tá? Então a gente tem algumas evidências aqui, como por exemplo a bioquímica comparada. Quando a gente pega o DNA de espécies aí, de qualquer espécie que seja, se você fizer a comparação delas, você consegue observar uma linhagem evolutiva, você consegue ver diferença, você consegue ver grau de parentesco. Tá? Outra forma é utilizando a embriologia comparada. E a embriologia nada mais é do que um ramo dentro da biologia que vai estudar os estágios iniciais de desenvolvimento das espécies. Então, nesses estágios iniciais, a gente consegue muitas vezes fazer comparações entre os diferentes seres vivos. E tem a própria anatomia. A gente vai falar um pouquinho sobre anatomia daqui a pouco e vocês vão entender melhor esse tipo de comparação. E o mais clássico de todos são, na verdade, as evidências fósseis. Aí o que são fósseis? Os fósseis, na verdade, são qualquer vestígio ou qualquer evidência de seres vivos que viveram em eras passadas. Tá? Isso daí a gente está falando de em torno de 10, 11 mil anos. Então esses vestígios ficam armazenados ali nas rochas sedimentares e aí alguns séculos, alguns milhares de anos depois, a gente vai lá, faz uma escavação e encontra esses vestígios. Baseado nesses vestígios, a gente consegue comparar uma espécie que viveu há 10, 15, 20 mil anos atrás. Entendeu? Então a gente consegue perceber, por exemplo, se um osso está mais alongado, se está mais achatado. Isso a gente estiver falando de vertebrados, tá? Mas isso aí serve para qualquer outro ser vivo. Tá? Inclusive plantas, se a gente puder observar as folhas que estão fossilizadas e assim sucessivamente. Outra característica que nós podemos ver são as semelhanças morfofisiológicas. Aqui a gente consegue observar grupos de vertebrados diferentes. Por exemplo, você tem aves, você tem mamíferos e você tem anfíbios. Observando os membros superiores, a gente consegue, comparando entre eles, a gente vê muita semelhança. Isso nos demonstra que eles tiveram um ancestral em comum muito tempo atrás. Tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho agora em relação às estruturas homólogas, ou homologia. E o que vem a ser a homologia? São estruturas que derivam de outras presentes em um grupo ancestral comum. Ou seja, isso vai refletir um parentesco evolutivo entre essas espécies. Beleza? Elas apresentam a mesma origem embrionária. Por isso que elas refletem esse grau de parentesco evolutivo. Uma outra coisa importante, vale salientar que eles podem ou não apresentar a mesma função. Como assim? Vamos ver aqui no exemplo. A gente tem 3 membros superiores de 3 animais diferentes. Só que se você observar, esses 3 animais pertencem ao mesmo grupo. Todos os 3 são mamíferos. Todos eles possuem basicamente os mesmos ossos. Só que por apresentarem funções diferentes, a gente consegue
vê que eles são estruturas homólogas, ou seja, eles têm a mesma origem embrionária, mas apresentam funções diferentes. Assim, a gente consegue determinar uma outra característica. Você tem aí um outro conceito, que é o de divergência adaptativa ou divergência evolutiva, onde você tem uma espécie ancestral e essa espécie ancestral que está aqui na base, você consegue observar que ela migrou para as demais. Então, as outras espécies que surgiram a partir dessa foram sofrendo modificações ao longo do tempo, de acordo com a sua característica, né? Então, cada um se alimenta de um determinado alimento diferente e o bico está adaptado para cada função. Então, isso demonstra que esse bico ele é uma estrutura homóloga. Ele tem a mesma origem embrionária, porém apresenta funções diferentes. A gente tem também as estruturas análogas, que é justamente o inverso das estruturas homólogas. Então, nas estruturas análogas, essas estruturas não derivam de outras presentes em um grupo ancestral comum. Ou seja, eles vêm de grupos diferentes. Sendo assim, eles não refletem nenhum grau de parentesco evolutivo. E, dessa forma, elas vão apresentar a mesma função. Vamos aqui, por exemplo, comparando de novo aqui a asa de uma ave com a asa de um inseto, a gente sabe que esses dois grupos são grupos completamente distintos. Tá? Não tem nenhuma relação evolucionária entre eles. Tá? Cada um evoluiu de um grupo distinto. Só que se você observar, todas as duas asas têm a mesma função. Então, eles surgiram de grupos distintos, mas apresentam a mesma função lá no final. E isso caracteriza uma estrutura análoga. Nesse caso aqui, nós teremos aí um outro conceito, que é justamente o de convergência adaptativa ou convergência evolutiva. Se você entender que esses grupos eram diferentes e agora passaram a apresentar a mesma função, eles estão convergindo para um mesmo local. Né? Então, aqui vamos ver aqui na imagem. Você tem, do lado esquerdo aqui, você tem um golfinho, um ictiosauro e um tubarão. Então, são três grupos distintos. Você tem um mamífero, você tem um réptil e um peixe. Todos eles são grupos distintos, têm origens embrionárias diferentes, mas eles apresentam o mesmo formato corporal, porque esse formato corporal vai auxiliar eles na natação, numa melhor natação. Então, eles estão apresentando uma convergência adaptativa. O mesmo vale para cá para o outro lado, que você tem grupos diferentes, mas o formato corporal deles permite que eles tenham essa convergência adaptativa. Beleza? Então, se você gostou, galera, curte o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.